Bom dia, Felipe. Qual é a avaliação de vocês da sonegação de impostos no Brasil? A quanto chegam esses valores? Nós já ultrapassamos 100 bilhões de reais em 2015 e devemos ultrapassar os 500 bilhões até o final do ano, infelizmente. Em 3 meses, 100 bilhões de reais já foram sonegados. Exatamente. Essa é uma questão que está intimamente ligada à corrupção e, infelizmente, o governo não dá atenção devida à carreira estratégica no âmbito federal, que combate os grandes sonegadores, os corruptos, que é a carreira de procurador da Fazenda Nacional. Em vez de estruturar a carreira para combater essa sonegação bilionária, o governo prefere aumentar os tributos sobre toda a população brasileira. Como é que vocês chegaram a esse número de 100 bilhões? Como é que é feito esse cálculo aí do sonegômetro, então? O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, o Sinprofaz, tem um estudo que está no sítio sonegômetro.com, em que nós explicamos como chegamos nesse número, com tabelas explicativas, com gráficos, com quadros comparativos com os demais países da América Latina e países da Europa. Enfim, é o estudo mais ambicioso que já foi feito para chegar a esse número de sonegação no Brasil. Quais são os setores da economia brasileira que mais sonegam? A sonegação em si, ela perpassa toda a sociedade brasileira. Mas em valores absolutos, por óbvio, os setores que mais sonegam são os cartéis e os oligopólios, os segmentos de terceirização de mão de obra, enfim, muitos setores que têm uma interface com o serviço público nos âmbitos municipal, estadual e federal. O governo, vocês têm conversado com o governo a respeito desses números ao longo dos últimos anos? Qual é o retorno que vocês recebem das autoridades quando vocês mostram esses dados, essas tabelas, dizem para eles, olha, entra lá no sonegômetro.com que está tudo lá? A resposta que nós temos, como quem tem mandado no Brasil são os cabeças de planilha, a resposta que nós temos é a negociação centralizada no Ministério do Planejamento. E o Ministério do Planejamento, pelo menos na gestão passada, demonstrou-se completamente inepto. A resposta do governo, através do Ministério do Planejamento, é de que não há dinheiro para estruturar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas qualquer criança de 10 anos entende que um órgão que só na recuperação de tributos federais, para cada real investido, retorna R$20 à sociedade, deve ser estruturado. E não pode se falar que não há dinheiro justamente para arrecadar, para recuperar mais tributos sonegados. Então, esse argumento é falacioso e aí nós ficamos em dúvida se é só a inépcia ou se há mais alguma questão, porque é gritante a superficialidade desse argumento. O senhor está me dizendo o seguinte, o governo tem conhecimento desses números e o governo deixa sonegar. O governo também ajuda aí, como não monta uma equipe para combater a sonegação de forma mais forte, está ajudando também a sonegação. Sabe dos números, mas não faz nada, é isso? Os ouvintes podem chegar às conclusões que quiserem. O que eu lhe garanto é que a Procuradoria da Fazenda Nacional está sucateada enquanto os sonegadores e corruptos estão às gargalhadas. Essa situação de 500 bilhões de reais, meio trilhão de reais que pode chegar esse ano em sonegação no Brasil, ela supera inclusive o ajuste fiscal proposto pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro da Fazenda Joaquim Levy, né? Com certeza. Inclusive, considero que os ouvintes devam questionar que ajuste fiscal é esse, que de um lado aumenta tributos para toda a população e de outro eleva a taxa básica de juros, minando qualquer possibilidade de economia efetiva. Então, o ajuste fiscal ele só existe se não considerarmos a rubrica de juros e amortizações da dívida pública interna.
porque se ela for considerada, não há qualquer economia, não passa de um lugar comum, muitas vezes de segmentos que são patrocinados por bancos para perpetuar a ideia de que se está economizando. Ao fim e ao cabo, o governo federal não economiza nada com essa política monetária irresponsável que atinge toda a população com aumento de tributos, que deprime os salários dos servidores públicos, das carreiras de Estado, daqueles que devem prestar serviços públicos à população. Nós que estamos todos estarrecidos com os números da Operação Zelotes, né? Se fala em 5 bilhões e 700 milhões, podendo chegar a 19 bilhões de reais de sonegação. Na verdade, toda essa operação, tudo isso que assusta o Brasil, tudo isso que está sendo revelado agora nas Zelotes, é menos de um mês de sonegação no país. Menos de 20 dias. Em 19 dias, nós temos uma Operação Zelotes, a cada 19 dias. E esse escândalo que foi descoberto no seio do Ministério da Fazenda demonstra o interesse em estruturar, em dar condições para que os procuradores da Fazenda Nacional possam coibir esse tipo de ação e possam ter uma ascensão, uma ascendência sobre esse tipo de promiscuidade entre segmentos econômicos poderosos e esse tribunal administrativo híbrido, que é muito estranho no seio do governo federal. Por que é estranho? Porque a proximidade de advogados indicados pelos grandes contribuintes com servidores indicados pelo Ministério da Fazenda, há muito tempo já se sabia que essa combinação não dá certo, porque nós devemos separar a esfera pública da esfera privada, sempre zelando pela livre iniciativa e pela livre concorrência. E o que nós vimos nesse tribunal administrativo foi uma promiscuidade para promover a concorrência desleal, porque todos esses sonegadores levaram vantagens sobre os seus concorrentes que pagam os tributos em dia. Vocês de alguma forma já tinham feito alertas com relação ao CARF, a esse tribunal administrativo? Com certeza, se os ouvintes pesquisarem em qualquer mecanismo de busca, já perceberão que as denúncias contra o CARF eram antigas e esse tipo de investigação demanda tempo e a Polícia Federal e o Ministério Público e os auditores e a Procuradoria também demandam tempo isso demanda tempo para uma investigação. Era muito mais importante que se atacasse as causas, estruturando as carreiras de Estado e não misturando interesses públicos e interesses privados, porque uma investigação demanda muito tempo e quando nós vamos ver, o leite já está derramado. Agora nós vamos tentar ir atrás desse prejuízo. Mas o importante é que o governo estruture as carreiras de Estado e lhes dê condição de combater efetivamente a sonegação. O senhor imagina que, a partir dessas denúncias todas contra várias empresas, vários setores da economia da Operação Zelotes, a gente consiga reaver parte desse dinheiro sonegado, ou tem tanta tramitação ainda, tem tanto recurso que muita gente pode acabar não tendo que bancar mesmo, tirar o dinheiro do bolso, pagar essa sonegação que foi feita, essa sonegação que as empresas hoje têm que ser tratadas, né, como suspeitas de terem feito? A recuperação vai ser residual, porque, como muito bem você falou, o tempo corre contra a recuperação eficaz de tributos, porque esses sonegadores, eles têm mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro para esconder esses recursos e muitas vezes, anos depois, quando nós estamos ali na questão da recuperação judicial, não há mais patrimônio para ser recuperado. Por isso, eu insisto
que a Advocacia Geral da União, através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, deve ser estruturada definitivamente. E o governo não pode ficar fazendo pacote anticorrupção só tratando dos efeitos, aumentando penas de crimes que vão ser julgados ou que vão transitar em julgado daqui 10, 15, 20 anos. A sociedade brasileira exige combate preventivo à corrupção e a Advocacia Geral da União está de joelhos para combater esses crimes e no âmbito tributário. O órgão da Advocacia Geral da União é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E o governo não pode vir mais com a desculpa esfarrapada de que não há recursos para estruturar a instituição do Estado brasileiro que faz o combate preventivo à corrupção. A população tem que saber que a AGU e a PGFN são instrumentais, são estratégicas para um combate efetivo e a sociedade não aguenta mais ver a cada dia novos escândalos bilionários. Estamos conversando com o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Heráclio Camargo, no Agora da Rádio Guaíba. Heráclio, vocês já levaram isso à presidenta Dilma Rousseff? A presidenta tem conhecimento? Já levamos inclusive as soluções que passam por medidas legislativas que estruturem de uma vez por todas a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E o governo sabe que existem propostas, inclusive uma PEC estruturante, que não tem impacto financeiro, mas que garante que o Ministério do Planejamento não vai poder contingenciar os recursos para o nosso trabalho, porque nós não conseguimos trabalhar eficazmente, pois não temos carreira de apoio. Acreditem os ouvintes, um procurador da Fazenda Nacional, que é o advogado que combate a sonegação e a corrupção na seara tributária, não tem carreira de apoio, pois o seu orçamento é contingenciado nesses cortes do planejamento para economizar, entre aspas, e pagar juros aos banqueiros que financiam as campanhas eleitorais. Vocês são 2.072 procuradores em todo o país, mais 1.518 servidores. Esse quadro, pelo que você nos disse no início da entrevista, é insuficiente. Qual seria um quadro ideal, um número ideal de procuradores da Fazenda para aumentar esse combate à sonegação? Você falou com muita propriedade, nós temos menos servidores de apoio e não são carreira da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, são servidores administrativos, muitas vezes cedidos de outros órgãos, e nós não temos nem um servidor por procurador. A rácio é mais ou menos meio servidor por procurador da Fazenda Nacional, porque existem aqueles servidores que atendem o telefone ou que atendem o público. Então, diretamente com os procuradores, menos de meio servidor por procurador. Isso torna a Procuradoria-Geral a detentora do xerox mais caro do mundo, porque esses advogados altamente especializados precisam levantar de suas mesas para tirar xerox, para carregar processos, para fazer pesquisas administrativas sobre bens de devedores, enquanto deveríamos estar dedicados à cobrança judicial e profunda desses esquemas de corrupção. Qual seria o número ideal? Não possamos tirar xerox. Uhum. O problema é que nós somos pagos para fazer um trabalho muito mais sofisticado do que esse. Então isso acaba sendo antieconômico. Sim, o que nós chamamos de economia porca, economia burra. E eu já mostrei aqui, demonstrei com números Sim. que o argumento de que não há recursos é completamente falacioso e inconsistente. Qual seria o número ideal de procuradores hoje e de servidores do quadro? Nós temos cerca de 2.070 procuradores. Sim. O quadro completo deveria ser de 2.400. Ou seja, temos mais de 300 cargos vagos há mais de 6 anos. Sim. Só para sempre sob esse argumento falacioso, mentiroso, inconsistente,
de que não há recursos para estruturar o órgão que arrecada os recursos. Só para os ouvintes terem uma ideia... Recupera os tributos sonegados. Só para os ouvintes terem uma ideia, são 7 milhões e meio de processos em tramitação na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. São 3 milhões 550 mil devedores, né, em nível nacional. E aí eu estou considerando pessoas jurídicas e pessoas físicas. Aqui vai de uma DARF, de um imposto aí que a pessoa está devendo, até essas grandes causas, né? essas grandes sonegações, né? Claro. Aí claro. Vai, então tem 3 milhões e meio de brasileiros, de alguma forma, pessoa jurídica ou pessoa física, devendo para a Fazenda Nacional. Esse dinheiro é recuperável? Porque você estava falando o seguinte, olha, esse ano vão ser sonegados R$500 bilhão no Brasil. Quanto é que está no estoque dessa dívida aí? Quanto é que está sonegado que vocês poderiam ir atrás, recuperar pelo menos uma parte desse dinheiro que não foi pago? 1,4 trilhão de reais. É o montante, é o estoque da dívida que está sendo cobrada judicialmente, só que por falta de estrutura, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional consegue recuperar menos de 2% desse valor a cada ano. Então, imaginem os ouvintes se nós pudéssemos estruturar a Procuradoria com o quadro completo de procuradores, com uma equipe de assessores concursados, porque os sistemas são sigilosos, os sistemas informatizados contêm informações sensíveis. Então, se cada procurador da Fazenda Nacional tivesse um gabinete estruturado com uma equipe, nós poderíamos triplicar ou quadruplicar essa recuperação e diminuir os tributos sobre a classe média e os mais pobres. Vocês acompanham de que forma a Operação Zelotes? O sindicato está acompanhando, consegue colocar alguém para acompanhar exclusivamente a Operação Zelotes? E por tudo que você falou, nesse caso vai aparecer muita coisa ainda, né? Porque se pegar o número total das Zelotes... O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional apoia incondicionalmente a investigação até o fim da Operação Zelotes e sabemos que a vasta maioria dos servidores, tanto da Receita Federal quanto dos demais órgãos, são servidores de carreira, muito bem preparados, e se houver exceções que cometeram crimes, têm que ser punidos, essas exceções têm que ser punidas exemplarmente, porque nós queremos, dentro do Estado brasileiro, servidores de carreira que tenham vocação e que saibam da responsabilidade de zelar pelo patrimônio público. Posso lhe garantir que as exceções confirmam a regra de que o Ministério da Fazenda possui quadros altamente qualificados e que não cohonestam esse tipo de atuação. Tá. Só para fechar, voltar a uma questão que eu já fiz, mas você, na verdade, respondeu de forma genérica. Quais são os setores no Brasil que mais sonegam? Onde é que a gente tem que olhar na avaliação do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda? Os que mais sonegam são empreiteiros, são frigoríficos, são o segmento da pecuária, postos de combustíveis e empresas de terceirização de mão de obra. Tá bem. Deixei de lhe perguntar alguma coisa, uma questão que você gostaria de colocar, porque afinal de contas esses números são impressionantes mesmo. A gente já ficou assustado com os números das Zelotes. Quando você fala em R$500 bilhão ano, 1 trilhão e 400 bilhões de um estoque da dívida, que boa parte com certeza poderia ser cobrado, né, evitando aí todo esse desgaste, né, para nós, população, porque afinal de contas é nós que estamos pagando esse ajuste fiscal. Eu fico realmente estarrecido. Deixei de perguntar alguma coisa? É importante que os ouvintes cobrem dos parlamentares gaúchos que eles votem favoravelmente à estruturação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, porque não podemos colocar essa conta só no Executivo, porque o Parlamento é soberano, e se o Parlamento brasileiro tiver vontade política, ele consegue estruturar a advocacia pública à revelia de eventuais
resistências. Então a bancada gaúcha é fundamental no Congresso Nacional e é importante que os ouvintes cobrem dos deputados e senadores que constituem uma bancada muito qualificada e que entende essa questão, a estruturação definitiva no Congresso Nacional da advocacia pública do Brasil. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de descanso, né? Porque hoje, afinal de contas, é feriado, sexta-feira, mas o senhor está nos concedendo essa entrevista de alguma forma, trabalhando também. Uma boa sexta-feira. Felipe, um grande abraço, estamos à disposição, um grande abraço a todos os ouvintes.